A gente não pode ver vaca magra. Se eu vivo vaca magra, eu vivo prejuízo. A vaca jamais pode estar magra. E a gente chega muita propriedade de gado de corte vindo vaca magra. E às vezes vaca magra prenha, o produto lá dentro tá passando fome. Fala, ouvintes do Mais Rumen Podcast, sejam bem-vindos ao segundo episódio, qual eu tive a honra de trazer aqui para uma conversa o professor Diego Cuco, lá da UDESC de Chapecó, e a gente bateu um papo muito bacana, a gente fez uma linha do tempo sobre a pecuária aqui no estado de Santa Catarina. E além dessa linha do tempo, no episódio de hoje vocês também vão ter uma ideia do que é o programa Novilho Precoce aqui em Santa Catarina, quais as pesquisas o professor Diego está fazendo hoje aqui à frente aí do seu grupo de pesquisa em Chapecó, na zootecnia. Se você estiver chegando agora, esse é o Mais Rumen Podcast, é um canal onde a gente divulga aí conteúdo sobre o rumen, ruminantes e tudo que os envolve e muito mais. Se vocês gostarem do episódio, deixem um comentário, deixem algumas indicações, sugestões, feedbacks são sempre aceitos e fiquem agora com o episódio. No episódio de hoje, eu quero trazer aqui para bater um papo muito especial, uma pessoa que eu admiro muito, é um professor da UDESC, Diego de Córdova Cuco. Professor, seja bem-vindo aqui ao Mais Rumen Podcast. Eu que agradeço a participação, Bruno, fico muito feliz com a tua iniciativa e com a possibilidade de a gente conversar um pouco aqui e divulgar um pouco dessa nossa ciência relacionada à pecuária de corte no estado e a pecuária em geral, né, a bovinocultura, enfim, a importância do nosso estado aí na produção animal. Que joia. O Cuco já deu uma abordada aqui em qual que vai ser o assunto de hoje. A gente pretende falar da pecuária catarinense. E antes de mais nada, Cuco, você se importa se você fizer uma introdução aqui do pessoal de quem é o professor Diego Cuco, desde o primeiro dia que você viu um boi na tua frente até na pessoa que você se tornou hoje? Pode dar um background aí para nós? Aí você pegou pesado. A primeira vez que eu vi um boi provavelmente foi na barriga da minha mãe. Então, desde sempre, assim, que tive um pouco relacionado na pecuária, eu sempre tenho orgulho de falar que um dos meus bisavós era tropeiros, então eles trabalhavam com essa lida de gado há muito tempo, né, lida de cavalo, vinham às vezes lá de Pelotas até Sorocaba com essa função, né, de tropeirismo, de levar gado, levar mantimentos, levar mulas, e eles atravessavam esse Brasil fazendo isso, passando pela Serra Catarinense, né, eu sou lagiano, então tem o Corredor das Tropas, enfim, ali que se passa toda essa passagem histórica do gado, parte dessa história do gado de Santa Catarina, e meus bisavós, alguns deles participaram com isso, outros também sempre tiveram relacionados a essa parte de pecuária, então, a primeira vez que eu vi um boi provavelmente foi na barriga da minha mãe. E eu sempre tive um sonho assim de estudar, de entender um pouco mais sobre isso. E comecei a universidade há cerca de 22 anos atrás, né? O tempo passa, foi no ano 2000 que eu entrei na universidade, no CAV, em Lages, em veterinária. Na época, por exemplo, a gente não tinha nenhum curso de zootecnia no estado, enfim, e eu sempre gostei muito dessa área de produção animal, essa área de produção de gado de corte, principalmente. Me foquei muito disso na minha graduação, gostava também da área de reprodução. Sempre trabalhei como comitante a parte de bovinocultura de corte, fazendo muita coisa de melhoramento genético, de reprodução. E a partir disso eu fui me graduando, né? Então eu saí para um mestrado em São Paulo, lá na USP, na FISE em Pirassununga. Tive a oportunidade nesse mestrado de realizar um trabalho que eu desde criança tinha vontade de estudar, que era estudar um pouco mais sobre a raça Pardo Suíço Corte, cujo berço dela, digamos assim, é em Santa Catarina, em Lages, né, onde começou esse rebanho, né, a gente ainda tem tradicionais criadores na região, e eu desde menino, a gente trabalhava na época com essa raça e tinha vontade de estudar algumas coisas, tinha muitos buracos na literatura, não se tinha nenhum estudo, na verdade, no mundo, com essa raça, com aptidão para corte. E aí conheci meu orientador de mestrado, que foi de doutorado, o professor José Bento Sterman Ferraz, que é uma pessoa magnífica, né, uma das maiores referências que a gente tem de melhoramento genético em gado de corte, tanto no Brasil quanto no mundo, né? A gente tem os maiores programas de melhoramento genético do mundo, praticamente em volume, em quantidade de raças e programas no Brasil. E foi uma pessoa que eu conheci ainda menino, por volta dos meus 14, 15 anos de idade. Conheci ele quando ele foi numa Expo Lages dar uma palestra, e naquele momento já começou a me despertar isso. Depois eu fui para a graduação, né? Fiz a graduação, e aí fui para o mestrado, tive essa conversa com ele, propus isso, e eles avaliavam na época, uma das primeiras avaliações genéticas do Brasil era da raça Pardo Suíço Corte, então eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, né, com essa iniciativa e fazer um excelente trabalho assim nessa raça. E depois no doutorado eu continuei em São Paulo, daí trabalhando com a raça Nelore. A gente fala em pecuária de corte no Brasil,
e a realidade é a braquiária com o Nelore, né, produzindo carne para o mundo inteiro. Então, trabalhei muito com o Nelore. Quando estava chegando os marcadores moleculares no Brasil, né, a gente começando a fazer a seleção assistida por marcadores, que hoje muito se fala da seleção genômica, né, mas tudo começou com estudos de coleta de DNA dos animais, coleta de fenótipos e validando marcadores e evoluindo das técnicas moleculares para a gente ter hoje o que a gente vê de seleção genômica. Nesse período de doutorado também saí um pouquinho fora do país, fui para a Espanha, trabalhar com o professor Luiz Varona lá, que é um cara magnífico na área de análise de dados de melhoramento genético. Fiquei um pouquinho lá, voltei. Antes mesmo de ir, eu já dava aula como colaborador na UDESC, daí eu fiquei um tempinho fora, voltei e me tornei docente efetivo na UDESC aí, já faz mais ou menos 13 anos que eu leciono nessa universidade que eu me formei. Hoje eu dou aula no curso de zootecnia, mas me formei no curso de veterinária, né? Então, sempre vou juntando as duas coisas, os dois lados aí, tentando trabalhar em prol da nossa pecuária de corte aí, que não só isso, né? Eu trabalho aqui com pecuária de leite também, algumas outras áreas também, mas nossa pecuária de corte, ela carece de muito estudo e carece de aplicação de ciência, de demanda, né? A gente precisa evoluir muito ela, e tem evoluído muito. Nos últimos anos, graças a Deus, a gente vê uma evolução, assim, espetacular. Então, um breve resumo, acho que é isso. Acredito que a gente pode pegar esse último ponto aí que você falou, que hoje o professor é docente aí na UDESC. Quais as matérias que hoje o Hoje, professor dá aula aí? como eu dou aula na pós-graduação também, então eu dou aula de divido a disciplina de bovinocultura de corte com outro professor, o professor Pedro, e dou aula de melhoramento genético. Então a gente tem 3 disciplinas de melhoramento genético, divido ela também com o professor Idacir, que é inclusive um egresso, formado aqui na zootecnia, fez pós-graduação aqui, mestrado conosco, e hoje é professor também. Então na graduação, basicamente melhoramento genético e bovinocultura de corte, e na pós-graduação também, bovinocultura de corte, melhoramento genético, e sempre eu lecionei desde que abriu nossa pós-graduação aqui, a disciplina de seminários também. Professor, você dá para ver que o professor é um cara que vê, que estuda e que vive a pecuária de corte também, porque como você falou, vem de gerações passadas que já tinham aí na vocação, eu diria, produzir carne aqui no nosso estado. E linkando com isso, acho que a gente pode começar aqui falando do passado da pecuária catarinense. O que o professor viu em termos de raças, quais raças se consolidaram e que estão aqui até hoje, quais os sistemas que foram acontecendo? O professor muito bem comentou aqui de Lages, que é um lugar que tem gente que diz que é a meca da bovinocultura, então é onde boa parte das coisas começaram, mas dentro dos sistemas, dos modelos de negócios aqui do estado de Santa Catarina e das raças que se consolidaram, o que o professor vê que aconteceu nesses, vamos dizer, 10 a 15 anos e que foi transmitido para o que a É gente tem hoje? interessante quando a gente fala de pecuária de corte de Santa Catarina remeter a desde a colonização, né? Então você pega raças históricas, como a gente tem no nosso estado, que é a crioula lagiana, por que ela está ali? Porque ela vem há séculos, né, se adaptando na região, sendo criada na região, e a partir delas várias outras foram sendo introduzidas. Então o crioula lagiana é uma raça que vem há muito tempo, embora o rebanho seja relativamente pequeno, mas que está consolidada há séculos, né? Então ali já mostra esses primórdios históricos da nossa história na pecuária de corte. E a gente também não pode esquecer a questão açoriana, né, no litoral, então é um outro tipo de gado, né, um pouco mais diferente, e num passado mais recente, a pecuária para o oeste do estado, meio oeste, oeste, extremo oeste, né, então é mais recente. Mas se você pegar uma história secular, ela inicia com essas raças europeias, continentais, um pouco mais recentemente as britânicas, mas esse recente eu estou falando de muitas décadas, né? A gente tem raças que chegaram há séculos, né? Seculares já no nosso estado, e se teve primeiros rebanhos assim de raças que vieram de fora, taurinas, continentais e britânicas. Se remete às continentais e ao charolesa, boa parte da nossa pacada ainda tem um grau de sangue charolês bastante interessante. Tem umas regiões ainda que se mantém essa raça com as suas qualidades, assim, com as suas limitações, como qualquer outra raça, né? Como eu acabei de falar para vocês, a questão do pardo suíço, né, que é um dos berços da raça no Brasil, né, o pardo suíço corte, que chega ao nosso estado, e você vai vendo, assim, mais recentemente, uma influência um pouco maior das britânicas nos rebanhos. Isso muito está atrelado claro, uma questão de melhoramento genético. Os britânicos, eles né, têm um passado de melhoramento genético desde os seus primórdios, né? O pai do melhoramento genético animal, ele trabalhava com as raças britânicas e era britânico. Então, por que a gente fala, não, raças britânicas têm uma qualidade por exemplo, de maciez, de acabamento maior? Mas isso foi selecionado há muito tempo atrás, e já com o pai, que a gente considera o Robert Beckwell, né, que é o pai do melhoramento genético, já trabalhava nisso.
Então, quando a gente vê, por exemplo, fazendo uma analogia, indo para um outro extremo, para as raças zebuínos, Nelore, por exemplo, também tem animais de excelente carne, né, carne macia também, só que é um passado de seleção muito mais recente, e isso, e melhoramento genético com uma espécie, que é o bovino, que tem um intervalo de gerações longos, tem uma cria por parto, tem essas limitações fisiológicas, o ganho genético ele é mais demorado um pouco que outras, por exemplo, suínos e aves, né? Então, todas as raças têm sua qualidade, seus defeitos, e isso foi acontecendo na história de Santa Catarina, por ser um estado do sul. Os estados sulinos, digamos assim, têm uma cultura de produção e de consumo de carne, né? Gosta disso e faz isso. Só que, claro, a gente está num estado pequeno, né? Uma limitação territorial, um tipo de colonização em algumas regiões onde levou a propriedades de menor escala, que isso são coisas muito boas e limitantes em certos aspectos também. Né? Quando a gente pensa, e respondendo a segunda parte da tua pergunta, em sistemas de produção, até agora recentemente a gente teve um evento aqui interessante em Chapecó sobre fórum de gado de corte, que eu abordei isso, né, a realidade da produção em Santa Catarina, esse pouquinho aí que eu conheço da minha vida, que estudei e que vivenciei, que converso muito com os produtores e vendo as realidades aí do nosso estado. A gente tem um sistema tradicional de cria que é na Serra Catarinense, onde a gente tem propriedades maiores, de mais extensão, um clima e um relevo, um solo que estão mais adequados a sistemas de cria em geral, embora está evoluindo na questão de lavouras em áreas agricultáveis, né? E aí você pega outras regiões, por exemplo, você vai vindo para o oeste, o meio oeste é uma área de muita vocação para a lavoura, então a integração lavoura-pecuária ela se desenvolveu muito nos últimos 5, 10 anos na região meio-oeste, demandando terneiros na época de inverno, né, na época da implantação da aveia, zevém, depois da lavoura de verão, e a serra muito fornecedora desses terneiros, né. Aí você pega o oeste, que tem uma pecuária leiteira, né, o oeste, extremo oeste, uma pecuária leiteira muito evoluída, mas que também sofre, e esse é um dos grandes gargalos que a gente tem em Santa Catarina para todas as áreas, que é a limitação de mão de obra, problemas de sucessão familiar, outros problemas agrários, digamos assim, e que algumas propriedades estão migrando da atividade leiteira também para o corte, né, que é mais fácil de manejar, mas já tem uma propriedade muito estruturada em termos de produção forrageira, então a parte mais difícil do manejo já está muito bem consolidada e acaba migrando para o corte. Tanto é que o maior número de animais enviados para abate é do oeste catarinense, né, então são essas particularidades. No litoral, a gente tem o sul do estado evoluindo bastante, né, com uma técnica mais recente, o pessoal com uma filosofia de trabalho ali, e os colegas da EPAG são muito importantes nesse aspecto, já colocando uma realidade de produção no sul do estado mais nova, mais moderna, mais avançada, então está evoluindo bastante, né? E a gente tem um confinamento, por exemplo, espalhados no nosso litoral, né? O maior volume dos nossos abatedores estão no litoral, então esses confinamentos estão também, muitos deles próximos do litoral, mas a gente tem confinamento no estado inteiro, mas uma densidade maior, assim, digamos, no litoral do nosso estado. Então, essa é uma realidade, né? A gente tem um estado aí que é 1% do território nacional, mas que se a gente pensar em algo que eu sempre procuro falar quando eu estou podendo divulgar nossas informações, que em nível de produção de proteína animal, nosso estado é gigantesco, né? Então, com 1% do território nacional, a gente juntar todas as proteínas animais que a gente produz, né? Seja de bovino de corte, suínos, aves, leite, né? Que não deixa de ser uma proteína animal, a gente produz um volume absurdamente grande, né? E isso é muito pela vocação do nosso povo, pelo trabalho, né? O catarinense, graças a Deus, eu tenho orgulho de dizer que é um povo extremamente trabalhador e dedicado, mas que a gente tem pequenas propriedades, limitações físicas da coisa que nos impedem de ser ainda maiores em alguns aspectos, né? Mas a nossa lição de casa a gente tenta fazer sempre da melhor forma. Acho que a gente pode tirar desse panorama aí que você deu, que mais ou menos os dois sistemas principais que o senhor citou foram a cria e a terminação. E acho que isso é um reflexo de que com a otimização, com a busca da eficiência aqui da pecuária de corte, o sistema de recria ele foi meio que sendo empurrado para fora do sistema, pois a gente está buscando um sistema mais eficiente que produzem um animal aí terminado em um ciclo cada vez mais curto, em menos meses do que uma vez diziam que o boi era moeda andante, né? Então o pessoal, não era raro você encontrar no Brasil o gado sendo abatido com 5, 6 anos, e hoje a gente consegue falar que a nossa média talvez seja aí 25, 30 meses. O que o professor pode comentar sobre esse processo vamos dizer, de melhor eficiência que a gente está atingindo no sistema de Sim, isso produção é da uma realidade que bovinocultura? a gente sempre bate muito em cima, e eu sempre brinco que recria é algo em extinção em Santa Catarina, né? Santa Catarina não existe um comércio de boi magro. Você não acha praticamente boi magro, né?
Hoje, por exemplo, a gente acabou de embarcar aqui num experimento da universidade bois para abate, eles saíram da desmama com seus 6, 7, 8 meses de idade, ficaram 4 meses de confinamento e estão sendo abatidos com 1 ano de idade, e alguns animais até com menos de 1 ano, né, para ver a velocidade do ciclo. E não necessariamente só em confinamento. Um terneiro que é muito bem desmamado ao pé da vaca, se desmamando ali acima de 200, 250, até às vezes 300 quilos ou mais, que já não é algo raro de se ver em algumas propriedades de qualidade, já é um boizinho, né, que ele precisa de pouco tempo para chegar na sua capacidade de abate. Né? Nossa realidade de abate em Santa Catarina, pelo tipo de gado que a gente tem, é uma realidade de abate de 450 quilos, então veja bem, se a gente desmama um terneiro de 250, falta 200 quilos. Né? E em poucos meses, num bom sistema de pastagem, por exemplo, que a gente estava citando aí de integração lavoura-pecuária, Veia Zevem, que é uma das melhores forrageiras para a gente ter para os animais, ele consegue tranquilamente colocar muito mais que 1 quilo por dia. Então, num ciclo de 3 a 4 meses na passagem dela, às vezes esse boi já sai terminado para abate. Então, facilita muito e agiliza muito essa velocidade de terminação, né? Então, a recria é alguma coisa que ela não, ela perdeu um pouco o espaço, né? Diferente de outras regiões, e até mesmo antigamente, Santa Catarina, como você citou, você sempre tinha o mercado do boi magro. Então, você ia comprar esse boi com 300, 350 quilos, que era boi de mais de ano. Né? Então, hoje em dia, quem quer comprar esse boi, e é uma demanda, porque esse é um boi que responde muito, né? Não vamos entrar nem no mérito do ganho compensatório, mas é um boi que ficou patinando, que com aquela idade ele está com peso aquém do potencial dele, porque quando você joga num sistema com uma boa nutrição, você ganha dinheiro em cima dele. Mas esse boi não existe mais, ou seja, o ciclo é muito rápido. Então, o ciclo da pecuária de corte é aquele negócio, a vaca tem a obrigação de dar um terneiro por ano, e a gente está chegando já na realidade de um ciclo acabar em 1 ano. Né? Então, o ano que eu falo de idade do animal. Então, 1 ano e ano e pouco é esse o que está se tornando viável, né? A gente tem um trabalho grande aí que estou bastante focado nele nos últimos tempos, que é com o nosso programa estadual do novilho precoce. Falando, eu vou aproveitar já que você abriu essa oportunidade, então é um projeto que a gente até aprovou recentemente um recurso de subsídio para a pesquisa científica nisso junto ao órgão nosso de fomento estadual, que é a FAPESC. E a gente começou a trabalhar nisso, eu tinha um anseio muito grande, porque a gente tem uma política pública para a produção de novilho precoce, que é uma das primeiras do país. Ela data de 1993, para estimular a produção de novilho precoce. Mas ela nunca foi assim muito bem tratada cientificamente, digamos assim, né? Ou vendo a realidade do campo e se traduzindo em uma lei efetivamente relacionada com o que está sendo abatido. Então, quando a gente tentou trabalhar com esses dados alguns anos atrás, a maior limitação que a gente tinha é que não se tinha, os dados não eram digitais, né? Não estavam digitalizados. Era tudo em planilha escrita à mão. Então, era impossível avaliar centenas de milhares de animais abatidos à mão, mesmo para tabular esses dados. Então, o primeiro passo que a gente deu junto com uma parceria com a Cidasc, que é quem controla esses dados, foi digitalizar isso. Então, o pessoal da Cidasc criou um formulário online onde os tipificadores dos frigoríficos credenciados já estão lançando esses dados, e hoje, agora, ao final desse ano, por exemplo, a gente está chegando a quase 500 mil, ou seja, 500 mil de animais abatidos nesse sistema, num banco de dados que a gente está estudando. Então, a gente tem já os últimos 3 anos de animais abatidos, para mostrar realmente quem é o novilho precoce de Santa Catarina, quem está sendo abatido, né, com que idade. E isso fica muito, muito, muito claro que o nosso boi do novilho precoce ele é um boi extremamente precoce, né, abaixo de 24 meses. Então a gente tem 70%, e são dados preliminares, né, até estou divulgando aqui, mas não está publicado cientificamente ainda, mas 70% do nosso gado é abaixo dessa idade abatida. Então a nossa lei ela tem que se moldar a isso. Tanto é porque anualmente, por exemplo, o último ano foi investido mais de 20 milhões nessa política pública. Então, por isso que a gente tem que fazer ela da melhor forma possível, né? Porque a gente fazer uma política pública bem feita, estudada cientificamente, ela dá muito retorno para a sociedade. Desde o produtor, que vai ter uma melhor rentabilidade, um giro de capital, produzindo com qualidade, até o consumidor, que obviamente vai comer uma carne de maior qualidade, né? Só que isso tem que estar feito cientificamente, estudado, documentado, né, abordado, e é algo que a gente se propôs a fazer. O começo foi bem difícil, sem dados e tal, mas a gente está vindo aí nos últimos anos angariando esses dados para que seja, não digo que seja algo inquestionável, mas a partir do momento que você tem 500 mil de novilhos precoces abatidos, quem disser que aquilo não é verdade, alguma coisa tem que repensar na sua vida, né? Porque daí é uma realidade são os fatos, né? Contra fatos não há boatos. Então a nossa ideia é essa, vamos pegar 2020, 21 e 22, mostrando que essa realidade é anual, que ela sempre ocorre, mesmo a gente passando por pandemia, por guerra, por vários episódios econômicos, sociais e políticos aí nos últimos tempos, mas a realidade da produção ela não muda muito. Então, veja, o nosso gado no Santa Catarina já é precoce pra caramba, e é isso que a gente tem que trabalhar em cima disso, né? Não é com boi, como você falou, de 5, 6 anos. Eu lembro lá
os meus bisavós serem tropeiros e tal, na fazenda onde eu toco hoje em dia, a taipa tinha mais de 2 metros e pouco de altura, porque era boi de 6, 7 anos que pulava por cima daquilo sem encostar os pés, né? Então, a gente tem que mudar essa... E tem ainda, infelizmente, alguns conceitos que remetem a séculos atrás, né? E a gente tem que ir modernizando, evoluindo, porque senão a gente está fora da pecuária. E a pecuária está engolindo, né? Os grandes estão ficando grandes, como já aconteceu fora do Brasil e vai acontecer aqui, com certeza absoluta. E quem quer continuar tem que trabalhar com muita qualidade, eficiência e buscar alternativas, caminhos e tecnologias, senão já era. Perfeito, professor. Um ótimo comentário e até a gente falando dessa parte do novilho precoce, para um pessoal que não é da nossa área e pensa que a gente quer um animal mais precoce, talvez só para por ter uma carne mais macia. Eu sei que não é esse o objetivo, mas qual categoria animal seria esse novilho precoce? Para quem não é da nossa área e quer entender, como é que o produtor sabe que ele tem menos de 24 meses e por que a gente não está olhando só para a carne, mas sim para a eficiência do sistema ao buscar um animal mais precoce sendo O abatido? termo precocidade, eu já sempre falo assim, ó, quando a gente fala precocidade, no meu ponto de vista, e o que eu tento passar para os meus alunos, enfim, palestras, coisas do tipo, ele é relacionado em 3 pontos. Nós temos uma precocidade que é sexual, uma precocidade de crescimento, que cresce rápido, e uma precocidade de acabamento, que é colocar a gordura na carcaça. Então, para a gente fazer uma carcaça de qualidade, a gente não precisa só ter um boi bom. Esse boi tem que fazer um acabamento de gordura, porque essa gordura vai proteger a carcaça e, por consequência, a carne no resfriamento, no frio do frigorífico, né? Ou seja, quando a gente compra alguma carne que a gente bota num congelador e ela não tem uma capa de gordura, que o pessoal vai congelar, aquela carne fica preta, né? Fica escura, digamos assim. E depois, quando descongela, às vezes descongela no micro-ondas ainda, que prejudica ainda mais, né? Porque rompe as células e faz todo o exudato sair e fica uma carne seca e dura. Então a gente tem uma questão cultural também de saber conservar uma carne, enfim, mas isso é um papo para uma outra conversa. Mas o novilho precoce, ele exige Exato. que não só que é um novilho precoce? A precocidade é quanto mais rápido eu fizer o ciclo de qualquer coisa, né? Então, no nosso caso da pecuária de corte, se a gente fizer um ciclo rápido, além de eu ter um animal jovem, com uma carne de uma qualidade muito boa, a gente tem um giro de capital na pecuária maior, né? Então, a pecuária de corte, tradicionalmente, por essas limitações fisiológicas, né? Uma vaca demora 1 ano para produzir um terneiro, né? 9 meses, mais 3 meses para se recuperar, fazer um novo ciclo, enfim. Então, o ciclo é muito longo. É uma espécie que ela exige uma produção diferenciada e com um custo maior. Então, a gente chegou num ponto, e isso está sendo consolidado e vai continuar sendo, onde a carne bovina ela sempre foi e vai continuar sendo, e com uma diferença de preço maior que outras proteínas animais, porque ela é mais difícil, ela é mais demorada para fazer. Mas é aquele negócio, quando você vai fazer um churrasco, você quer colocar uma carne, você não vai fazer um churrasco, às vezes, né, de outras espécies, porque a gente tradicionalmente costuma fazer isso, todo mundo gosta de carne bovina, mas ela é uma carne diferenciada. Então, se a gente fizer um ciclo mais rápido, isso se traduz, fazer um novilho precoce, a gente faz um ciclo mais rápido, um giro de capital maior e mais rápido para o produtor, e aquele negócio vai gerando capital, vai levando uma sustentabilidade econômica maior da propriedade. E por consequência, por ser um animal mais jovem, a gente tem uma carne de um animal que, por ser mais jovem, ele tem menos consequências de colágeno, coisa do tipo, embora também não seja muito fácil fazer uma boa carne de um animal jovem. Não por questões de maciez ou por causa de fibra da carne, né? Mas você fazer o acabamento em certos aspectos no animal jovem, às vezes não é tão simples. Principalmente quando o pessoal gosta de falar de marmoreio, às vezes nem sem entender direito o marmoreio, né? O marmoreio é uma das últimas etapas da finalização da terminação da carcaça, que é difícil de ser feita. E ela requer um tempo, requer uma genética adequada, requer uma nutrição adequada e uma nutrição com um alto nível de energia, às vezes, né? Então, e às vezes não é aquela carne, digamos assim, do dia a dia, aquela carne para você. De Então a panela? pessoa tem que às vezes cuidar. Eu vejo muito, hoje em dia, o pessoal fala de marmoreio, mas às vezes sem nem saber do que se trata a marmoreio. A gente tem inclusive trabalhos publicados sobre isso, que grandes compradores de carne às vezes confundem o que é marmoreio, o que é gordura subcutânea, não sabe nem o jeito do que é isso, né? Então, para o pessoal assim, entender, o novilho precoce tanto é que a política estadual é fomentada em cima disso, para dar um maior giro de capital, e isso vai ajudando toda a cadeia, não só o produtor, como o consumidor, como o próprio Estado, todo mundo ganha nisso, né? Fazer uma produção mais rápida, mais eficiente, vai ser economicamente bom para todo mundo, com um produto muito melhor na mão de todo mundo. O professor comentou já essa técnica, vamos dizer aí, que a gente vem usando, vem tentando aplicar do novilho precoce. Isso já está meio que no presente aqui da bovinocultura de corte de Santa Catarina e entrando nessa linha do tempo agora no presente. Tem algum dado aqui, professor, que eu trouxe
Por exemplo, Santa Catarina, no ano de 2021, exportou para mais de 200 países. E dessas exportações, o agronegócio sustenta 70% das exportações catarinenses. Porém, a carne bovina e os derivados, eles somam 0,1% dessa exportação. Em uma outra palestra do professor, eu lembro do professor dizendo que 50%, a gente não é autossuficiente na produção de carne, né? A gente ainda tem que importar quase que metade aí do consumo que o catarinense tem, e isso acaba sendo quase que um desmotivador, porque a vocação aqui do estado, como o professor bem falou, é a pecuária de corte, e a gente ainda a gente nem é autossuficiente. O Brasil exporta carne, ou seja, o Brasil exporta 20% da nossa produção, mas Santa Catarina é um estado, poderia dizer assim, deficitário na produção de carne bovina. O que o professor acha que está acontecendo no presente uh, que justifique É isso? difícil explicar todas as variáveis, né? Mas eu sempre tive isso e tenho muito claro para mim que na minha vida, tanto pessoal, como produtor rural, como descendente de produtores e como profissional, é mudar um pouquinho esse aspecto. Ou seja, a gente comer a carne que a gente produz aqui. Não por uma questão assim de valorização só daquele regionalismo, que é importante, óbvio, mas é muito bom a gente saber que a gente é autossuficiente, né? E você vê muito isso nas questões de guerra, nas questões de coisa, quando a gente vê, a própria pandemia nos ensinou muitas coisas, né? Então, quando a gente é autossuficiente naquilo que a gente produz, ou seja, naquilo que a gente produz para comer, é muito importante, né? Então, eu tenho esse desafio que a gente mude um pouquinho esse panorama histórico, que é isso mesmo. Em geral, se você pegar nos últimos muitos anos, digamos assim, mais ou menos 50% que a gente consome a gente tem que importar. Importar de onde? Não de outros países, basicamente. A importação de fora é ínfima, mas a importação de outros estados. Então a gente vê carne entrando, vem lá do Acre, de Rondônia, né? Ou seja, vem bastante longe, numa questão de logística bem complexa. Então, por que não a gente ser autossuficiente e produzir nossa própria carne, né? É lógico que é bom, porque mostra que a gente tem um consumo muito consolidado, né? Um consumo de carne bovina elevado e a gente não consegue dar conta. Mas mostra uma lacuna a ser preenchida, ou seja, uma possibilidade, desde que as políticas públicas e estaduais sejam muito bem feitas e estruturadas e que defendam o produtor rural, não falo nem em subsídio, coisa do tipo, mas que valorizem a nossa produção aqui dentro. Né? Às vezes a gente vê algumas políticas um pouco atravessadas, né? Ou às vezes quem está fazendo as políticas não sabe realmente do que está falando e não se envolve e ou não busca o conhecimento ou através da universidade ou mesmo dos órgãos públicos que são relacionados com isso. Eu sempre busco trabalhar junto com a EPAG, com a SIDASC, que são o DESC, EPAG e SIDASC, que são os órgãos estaduais que estão relacionados mais diretamente aí com a pecuária. Eles geram conhecimento, eles têm conhecimento e às vezes você vê uma política sendo às vezes colocada em prática ou tentando se colocar em prática, totalmente discrepante da realidade do contexto do Estado. Então a gente precisa valorizar aqui, fazer ela da maneira correta, e por isso que a gente trabalha nisso, porque envolve umas questões econômicas, briga de ICMS, coisas do tipo que vai para uma questão fiscal que extrapola muito a realidade do produtor e às vezes ele nem sabe. Ou seja, às vezes uma política de fomento estadual para a produção de uma coisa, ela está incentivando de uma maneira fiscal, às vezes entrar carne de fora, por exemplo, indiretamente. E isso não tem lógica, né? Se você quer valorizar alguma coisa dentro do Estado, você tem que cuidar com essas questões fiscais que às vezes vai muito além do nosso conhecimento agrário da coisa, né? Do nosso conhecimento de pecuária, enfim, de tudo que a gente briga e batalha, e às vezes a questão está sendo de um outro lado, de uma questão monetária, econômica, fiscal, que extrapola nosso conhecimento, mas é por isso que as áreas têm que trabalhar junto. Mas o que eu vejo é o seguinte, nós temos um buraco de 50%, historicamente, mais ou menos 50%, e a gente tem capacidade de produzir, porque a gente faz um ciclo muito, muito rápido, a gente tem animais de excelente genética, nós temos produtores muito dedicados, nós temos uma cadeia que está melhorando muito, e tem esse espaço, né? A gente tem que saber explorar ele aí. Ótimo. O professor mencionou antes que fez a parte da pós-graduação aí do professor fora do país, mas também bastante ali em São Paulo. E eu lembro de uma vez o professor ter comentado que muitas vezes os modelos externos nem sempre são adequados aqui para Santa Catarina, ou seja, não tem como a gente replicar, que nem o professor falou, o Nelore e a braquiária aqui num solo catarinense. Quais que vocês acham, até puxando no ponto aí da pesquisa, eu sei que o professor é uma pessoa que bate bastante no tripé do ensino, pesquisa e extensão, quais pesquisas, quais técnicas hoje o professor vê que está sendo necessária ser implantado, o que o professor vem estudando que são coisas que vão mudar a pecuária de corte catarinense? Interessante a tua pergunta aí, para a gente abordar isso num momento onde tem coisas mudando que talvez, aquele negócio não é querer prever o futuro, mas é o que você está vendo acontecer, né? E realmente, assim, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de visitar muitas fazendas do Brasil inteiro, não só em São Paulo,
né, no Nordeste, no Centro-Oeste, enfim, grandes propriedades, assim, não só em volume de área, mas em referência em pecuária de corte, e lá eu pude aprender muitas coisas e ver diferentes realidades, ou seja, o que dá certo e o que não dá. E quando eu voltei, digamos assim, melhor graduado ou mais graduado para começar a fazer algumas coisas em Santa Catarina, eu comecei e sempre foco em fazer pesquisas que respondam nossas dúvidas. Porque como eu sou produtor rural, vivo, e aí uma das melhores maneiras que eu vejo de conhecer a pecuária é conviver com produtores rurais, conversar em evento, dar palestra. Esse ano, acho que, sei lá, foram mais de 10 ou 20 palestras aí, e a gente está conversando, vendo as demandas. Os produtores hoje em dia, graças a Deus, eles estão muito inteirados com a realidade, né? A pandemia trouxe muito mais essa interação do produtor com a internet, né? A gente sabe que tem muita limitação disso no meio rural ainda, em algumas localidades, mas ele sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. E às vezes ele começa a usar modelos externos, e aí começa a dar tudo errado, né? Então, qual foi os meus sempre intuitos de pesquisa? Não testar alguma coisa específica, já fiz vários testes, algumas coisas assim de mudar alguns sistemas, mas simplesmente ver o que o produtor está fazendo e ver o que está dando errado, o que pode ser ajustado. Por exemplo, vou pegar um breve exemplo de confinamentos, né? Os modelos de confinamentos no Brasil inteiro, eles são extremamente diferentes dos confinamentos catarinenses, né? Você pega confinamentos no Brasil, a lotação, o número de animais por lote, é totalmente diferente, a estrutura de confinamento é diferente. Aqui a gente tem, resumindo, Santa Catarina, muito confinamento fechado, de poucos animais, com uma densidade por área muito maior, com raças diferentes. Então, quando a gente começou a estudar isso, já sabendo que a realidade é diferente, é para a gente ter resultados regionais. Embora isso, cientificamente, muitas vezes é extremamente desvalorizado. Mas, como eu sempre falo, eu faço pesquisa para dar retorno para quem me paga. Então, eu sou um funcionário público estadual, eu tenho que dar retorno para Santa Catarina. Mas quando você vai publicar isso cientificamente, você manda para um grande journal, os caras falam, não, isso aí é muito importante, eu fui usar todos os métodos, muito trabalho, muito legal, mas tem um contexto regional. Eu falo, graças a Deus, né? Porque se eu estiver fazendo pesquisa para inglês ver, eu acho que eu estou no lugar errado. Então, você tem um paradigma muito grande nesse aspecto, né? Quando você faz uma ciência que tem uma valorização regional extremamente importante, está respondendo coisas para cá, ao passo que você é cobrado cientificamente por grandes publicações, você fica num buraco onde você não consegue suprir. Mas eu ainda continuo batalhando e vendo que o produtor, o resultado, o que o produtor me traz de resposta, de agradecimento, é muito mais satisfatório que publicar num grande journal para o inglês ler, né? A gente tem que fazer ciência, tem que fazer as várias vertentes, respeito quem faz, só que na pecuária de corte a gente estudos muito básicos ainda, né? A gente quando começou a fazer esses estudos de pecuária de corte aqui em Santa Catarina não tinha praticamente nenhum. O estudo era muito escasso, né? Com produção, com sistemas de produção, com nossa realidade regional. E alguma coisa a gente já tem hoje em dia e já ajuda nesse aspecto. Mas agora abordando essa questão que tu falou, o que está mudando, né? Tem duas coisas assim que não são fáceis de estudar em alguns aspectos até, mas que estão acontecendo na nossa pecuária. Primeiro, ciclo de produção da pecuária de cria do nascimento dos terneiros, né? Então, tradicionalmente, né, isso em qualquer lugar, você tem uma estação de monta, essa estação de monta é basicamente estabelecida onde começa as vacas terem uma maior incidência de cio, porque começa a oferta forrageira maior, já vão parir, concentrar os partos em uma outra época, né? Então, em geral, as estações de monta, não só aqui, em vários lugares, elas começam no final do ano, onde a oferta forrageira, né, começa a chegar a primavera, verão. Só que em Santa Catarina está mudando muito para quem trabalha com lavoura pecuária. Então tem muita gente mudando o ciclo por causa da veia Zevem. Então tem integração, tem vaca de cria em cima de uma veia Zevem, que é importante, talvez o animal que mais responderia numa veia Zevem seja um animal de crescimento, né, um terneiro, ou que a gente estava falando, uma recria já para engorda, né, mas a vaca de cria, se ela for parir em cima da veia Zevem, ela está mudando seu ciclo. Então a gente está vendo que tem muito produtor produzindo terneiro em outra época, o que é interessante. Vai abrir um novo mercado, ou seja, duas safras de terneiro, uma tradicionalmente que começa a sua comercialização em fevereiro, mas que se concentra basicamente em abril, maio, né, março, abril, mas principalmente abril, maio, embora está adiantando também para abril, está adiantando para março, e uma outra safra que vai vir em outra época do ano. Por quê? Porque as vacas estão parindo na veia Zevem. Então, para quem tem isso, né? Não são tantos produtores assim mas está aumentando muito. Então isso também tem que ser estudado, né? Estudando no seguinte aspecto, termos nutricionais, termos de desempenho. A gente sabe que tem várias vantagens, né? E a questão econômica também, mas é uma coisa que, ou seja, resumo, nós estamos tendo duas safras de produção em Santa Catarina de terneiros, uma que ainda é muito pequena, mas que está aumentando bastante. Talvez não vai se equalizar, né? Porque a gente tem muita vaca ainda em campo nativo, que a realidade não vai mudar. Mas essas vacas que estão em integração lavoura-pecuária, que têm a oportunidade de comer a aveia no inverno, elas estão muitos produtores migrando, né? E outra coisa é a produção de, isso também
já não é de hoje, mas a gente dá um auxílio às vezes para prefeituras na compra de sêmen, né? E nos últimos anos há muito mais incidência de compra de sêmen de gado de corte para utilização no leite, que é muito bom. O pessoal selecionando mais as vacas leiteiras, né? Então, aquela que ele quer a reprodução, ele usa um sêmen de maior qualidade na vaca leiteira, e na vaca que ele não quer manter a produção, ele coloca um sêmen de gado de corte e produz um animal para corte, e aí tem a engorda desse animal e um destino melhor, né, do que os destinos anteriores que a gente tinha de descarte desse terneiro logo ao nascimento. Então, isso também tem que ser estudado, porque é um animal que não necessariamente ele é de corte, embora ele venha de um pai de corte, tem que se estudar e tem que se trabalhar muito na adequada utilização desse sêmen de gado de corte, né, para que tenha um bom desempenho esse animal. Porque o animal que vem descendente de uma vaca leiteira, ele tem uma conversão alimentar, às vezes um pouquinho pior, uma morfologia, né, um pouquinho bem aquém do animal de corte, né, uma conformação de carcaça e deposição muscular diferente. Então tem que ser muito bem selecionado esse touro que vai ser utilizado. Então isso é uma realidade também que está acontecendo, que é uma tendência que não vai voltar atrás, né? A gente sabe isso de muito tempo, ou seja, cada vez mais vai ser utilizado isso. Então são duas coisas assim que eu vejo que recentemente estão sendo mais presentes, assim, de uma mudança maior, assim, na pecuária de corte, né? Fora essa questão de comercialização dos animais também, que mudou bastante com a pandemia, enfim, que melhorou muito, isso aí também, mas daí é uma questão mais mercadológica e não necessariamente produtiva, né? Pescando esse último ponto aí que o professor falou sobre o melhoramento genético, o professor comentou até dessa parceria que vocês têm de adquirir o sêmen para algumas prefeituras. Tem uma frase que eu acho que vamos dizer, um dizer que o professor usa nas aulas, que é a melhor ferramenta de seleção é o descarte. O que o professor pode comentar sobre isso? Tem muita coisa básica para fazer ainda? Ou tem muita gente que já está querendo o melhor sêmen e aplicando, vamos dizer, dando um tiro no Eu escuro? uso muito essa frase, não me canso e talvez eu vou morrer utilizando ela. E se eu conseguir conscientizar os produtores disso, eu já estou muito satisfeito. E graças a Deus eles estão sendo conscientizados. Esse ano, agora em novembro, eu dei uma palestra no evento, que no ano anterior eu tinha dado uma palestra no mesmo evento. E no ano anterior eu tinha falado muito disso, da melhor seleção e descarte. Chega lá, olha as mimosas lá e começa a descartar. E nesse evento desse ano, teve alguns produtores que voltaram. Eu olhei minhas mimosas lá e comecei a descartar e mudou da água pro vinho. Por quê? A gente na pecuária de corte, a gente tem nossas matrizes, que é a base do plantel, elas são muito distintas. Elas, às vezes, têm vários cruzamentos, e a gente nunca vai conseguir chegar numa carne padronizada e uniforme com vários biótipos dentro da propriedade. Então, por isso que eu falo muito da seleção baseada no descarte. Quando eu começo a descartar e começo a selecionar meus animais, descartando aquilo que é muito discrepante, aquilo que dá problema, ou principalmente aquilo que pode vir a dar problema, eu faço uma seleção muito rápida. Eu descartei hoje, eu já tenho resultado amanhã. Agora, quando eu pegar as melhores vacas, usar o melhor sêmen possível, que não é aquele sêmen importado, nem nada, é bom, um bom acasalamento, bem feito, profissionalmente realizado, na melhor das hipóteses, isso vai demorar 3, 4, 5 anos para ver o resultado. E a descarte não, é de hoje para amanhã, você fez assim, você padronizou. Né? Então, o que eu sempre brinco, você entra num galpão de suínos ou de aves, é tudo igual. Você entra numa propriedade de gado de corte, é tudo diferente. Então, como é que você vai ter uma carne igual, uma carne de qualidade? Não, eu vou lá, compro uma carne de determinada marca, bovina no caso, né? Ou, enfim, um contexto de comercialização do mercado tal, da empresa tal, do pecuarista tal, e às vezes é boa, às vezes é ruim. E a pecuária de corte, ela leva uma carne que é um pouco mais cara que as outras carnes, então eu fico indignado. Eu falo, pô, eu comprei, paguei uma grana naquela picanha, quando eu comprei na outra semana não era legal. Aí você olha para as vacas e fala, uma vaca diferente da outra, você vai ter uma carne para cada gosto. Então a gente tem que focar muito nessa questão de seleção através do descarte num primeiro momento na pecuária. E felizmente, assim, ó, claro, eu sei que não sou só eu nesse estado falando sobre isso, né, e batendo essa tecla. Eu tenho uma parceria muito legal com o pessoal da Epagre, a gente sempre está fazendo palestra, treinamento com eles, e eles também estão disseminando muitas informações, e eu vejo os rebanhos mudando da água para o vinho, né, e outra coisa que eu sempre brinco, que também acontece, e eu vejo acontecer do meu lado, por exemplo, né, é aquele negócio que às vezes a maior referência é o vizinho. O vizinho começa a fazer alguma coisa, o cara dá uma invejada e começa a fazer também. E eu vejo isso acontecer, né? Muito disso, porque você vai vendo, o gado vai ganhando uma cara, né? Então você tem que ir trabalhando com isso, selecionando as vacas e principalmente descartando aquelas que estão sem fundamento no plantel, né? Porque aí você vai padronizando as tuas matrizes. E nada mais importante numa propriedade do que a matriz de produção, ela que vai botar o produto. Então o pessoal às vezes coloca muito milagre em cima do touro, e o touro infelizmente, né, eu falo isso como homem, a gente contribui muito pouco na progênie, né, não é 50% para cada um. Toda a gestação acontece dentro da mãe. Todos os efeitos maternos ali, que hoje se fala muito de programação fetal, que há cerca de 15 anos atrás a gente já mostrava esses efeitos maternos na carcaça, né. Eu lembro a primeira vez que eu mostrei um trabalho com heredabilidade materna
para características de carcaça, né, ultrassonografia de carcaça, área de odiloma e espessor de gordura, teve muita gente que melhorou atravessado. E esse trabalho foi selecionado até para um congresso, fui lá, apresentei o trabalho, e tem gente dizendo, não, mas o efeito materno na pecuária de corte, ele acaba quando o animal é desmamado. Eu falei, jamais, né? Isso aí vai pro resto da vida do animal, porque todas as hiperplasias acontecem dentro do útero, né? E algumas hipertrofias vão acontecendo fora, né? Não necessariamente assim, mas em proporção resumida é mais ou menos isso, né? E isso hoje em dia o pessoal fazendo vários estudos de programação fetal está extremamente consolidado, a gente sabe da importância da nutrição materna, né? Outra coisa que eu tenho falado muito ultimamente também é a questão da nutrição das mães. A gente não pode ver vaca magra. Se eu vivo vaca magra, eu vivo prejuízo. A vaca jamais pode estar magra. E a gente chega muita propriedade de corte vendo vaca magra. E às vezes vaca magra prenha, o produto lá dentro tá passando fome. Eu até uso umas imagens meio impactantes, às vezes nas palestras, mas é para conscientizar que viu vaca magra, viu prejuízo. Você não pode mais ver vaca magra nas propriedades, né? Então, um resumo geral é, melhor ferramenta de seleção muitas vezes é o descarte e descarte. Se você puder descartar, o resultado acontece em poucos segundos, às vezes, né? Enquanto que a melhor seleção que você possa fazer demora anos, ou às vezes décadas, né? Eu vou falar bem a verdade, assim, um programa de melhoramento genético bem feito, a partir só da seleção, ela demora, no mínimo, quase uns 10 anos para você ver bons resultados. De 5 anos para... A não ser que você trabalhe investindo extremamente alto, investindo em biotécnicas reprodutivas massalmente, aí tudo bem, você consegue encurtar um pouco isso, né? Mas para um bom produtor, mesmo investindo bem, investindo assim, com um bom planejamento de investimento, né, ele vai demorar 5 a 10 anos para o resultado. Perfeito. Cuco, você tocou num ponto antes do marmoreio, que muita gente quer marmoreio, o que é marmoreio, e às vezes, como você falou, o produtor acha que vai salvar, ou seja, que ele vai criar do dia para a noite o marmoreio lá num terneiro, fornecendo o concentrado lá na terminação, depois do engorduramento da carcaça, e ele não sabe que lá durante a gestação a mãe dele, a mãe desse bezerro passou fome, e aí não desenvolveu adipócito. Eu acho que, como você falou, esse tema aí da nutrigenômica, ou seja, da programação fetal também em cima disso, é um tema que dá muito, dá pano para manga, e acho que até é uma das sugestões aí para um episódio futuro. Com O que você certeza, acha? sim, mas eu gosto de resumir, eu gosto de facilitar um pouquinho as coisas. Assim, é que eu disse, você não pode ver uma vaca magra. Você tem uma matriz que ela... E assim, por que eu falo que eu uso umas imagens um pouco impactantes de palestra? Infelizmente, eu coloco uma foto de uma mulher, uma mãe, desnutrida, amamentando um bebê desnutrido e grávida. E é isso que acontece com as nossas vacas. Então, imagina a possibilidade de um feto com uma restrição nutricional se desenvolver bem, sabendo que toda aquela parte celular se desenvolve dentro da barriga da mãe e ele fica 9 meses lá. Né? Então, o resumo de tudo é, a gente não pode ver vaca magra. Óbvio, também não precisamos ter vaca obesa, isso também numa realidade de campo de pecuária de cria é muito difícil. Embora hoje em dia até você veja umas vacas uma escolha muito além, às vezes quando estão numa pastagem, né, cultivada, uma pastagem boa. Mas na imensa maioria dos casos, o que a gente mais vê, obviamente, é vaca magra. Então, nessa parte que nem você abordou, a nutrigenômica, a nutrigenética, a questão desses estudos de interação, de expressão gênica, só vem contribuir com uma coisa que é quase que óbvia, né? Quase que lógica. Se eu tenho vaca magra, eu tenho um problema, né? Eu não posso ter isso. E a gente sabe que, aí, com esses estudos, que a gente sabe que tem certas épocas que eu desenvolvo mais adipócitos, tem certas épocas que eu desenvolvo mais as fibras, né? As células musculares. Mas é um contexto de produção que ele não pode... A gente sempre tem que pensar que o bicho sempre tem que estar ganhando, ele jamais pode estar perdendo, né? Anos atrás a gente falava muito daquele negócio do boi sanfona, isso praticamente virou lenda, né? Não que não exista, existe muito ainda, mas nas nossas realidades aqui de pecuária, que a gente fala aqui em Santa Catarina, esse boi não existe mais, nem pode existir, porque esse boi é um prejuízo gigantesco. É bom para quem compra, né? Porque às vezes tem um lucro quase imediato colocar uma boinha dentro dele, né? Mas às vezes é um lucro em peso, que só vai encher o trato gastrointestinal, que também às vezes o pessoal acha que está ganhando, mas não é bem assim. Mas o fato é, não pode existir vaca magra. E isso se traduz não só na carne de qualidade, na carcaça, se traduz muito, e isso eu falo por experiência própria minha, em eficiência reprodutiva. Né? Se você tem animais com boa condição corporal, você tem índices reprodutivos fenomenais. Eu não gosto de mentir sozinho, tanto é que uma palestra que eu estava dando, o técnico que me ajuda, que é um amigo de infância, que me ajuda até, é técnico do cenário da TAG, no ano passado a gente conseguiu 100% de prenhez no meu gadinho lá. Claro, eu sou um pequeno produtor e tal, mas não é um índice que nunca nem eu acreditei. E aí quando você começa a refletir,
muito disso vem do score corporal dos animais o ano inteiro gordo. E gordo em campo nativo de cima da serra, que é bem precário para quem conhece, né, em termos de qualidade de solo e qualidade de eficiência forrageira, né, mas fazendo bem feito, fazendo um pouquinho de diferimento, fazendo sal proteinado no inverno, algumas estratégias muito simples e elementares que já não são nem um pouco novas, mas priorizando a vaca, né. Cuco, agora indo para o futuro aqui da nossa linha de tempo, qual que você acha que vai ser os próximos desafios aí da pecuária catarinense? O que a gente vai enfrentar nos próximos anos? Eu não digo nem para os próximos anos, é algo que a gente já está enfrentando muito, é a questão de mão de obra. Mão de obra é um fator limitante, todo produtor rural que depende de mão de obra está ferrado. Eu mesmo sou mais um exemplo aí como produtor rural. Eu fiquei em 2 anos, desde que começou a pandemia, já passaram quase 10 pessoas com vários problemas que eu tive. E todo produtor que você fala, hoje mesmo, acho que 8 e pouco da manhã, eu estava recebendo uma mensagem do produtor: e aí, sabe me indicar alguém? Eu sei que você estava sem, às vezes aquele negócio depois que a noiva vai a casa, parece pretendente, está todo mundo limitado a isso. E o que acontece, né? E isso vai acontecendo no mundo inteiro e vai acontecer, e está acontecendo em Santa Catarina também. E em Santa Catarina, perante o Brasil, às vezes as coisas acontecem um pouquinho antes aqui, porque nós somos um estado, às vezes, que está um pouquinho à frente em alguns aspectos, né? As áreas boas vão virando para a agricultura. E a agricultura, hoje você tem o cara que quer ser tratorista, ficar no ar-condicionado num trator lá de $500 mil, R$ 1 milhão e boa. E não tem uma pedra e vai. E onde é que vai ficando a pecuária de corte? Nas áreas marginais. Nas áreas de pedra, as áreas de encosta, as áreas de fundo de campo. E lá, ninguém, mesmo que inventem um drone ou alguma coisa do tipo, ele não vai curar o umbigo de um terneiro. Não vai curar uma bicheira, não vai, né, várias coisas. Então a gente é dependente, na pecuária de corte, é muito difícil você não ser dependente da mão de obra. E a mão de obra é cada vez mais escassa. Difícil, quando você precisa, você não acha. Então, a pecuária, às vezes, a questão, assim, as leis, elas são relacionadas muitas vezes para quem está embaixo do ar-condicionado e não para quem está no campo tomando sol e pegando poeira, né? A vaca não tem horário, às vezes, para parir. Então, essas questões eu vejo muitos entraves, a questão de hora extra, coisa do tipo, não que ninguém queira trabalho escravo, longe disso, nem pensar numa coisa dessa. Mas se tem uma dinâmica de produção rural, não só da pecuária de corte, que às vezes é diferente. Então, a lei não pode ser igual. Né? E um produtor rural, às vezes, tem 1, 2 funcionários, 3 funcionários, ele é diferente de uma empresa que tem 1.000. E às vezes a lei, em alguns aspectos, é extremamente igual. E isso arrebenta o produtor rural, né? Então, além dessa questão de mão de obra, o que eu vejo um fator muito difícil que está se tornando para o produtor rural, em geral, é as burocracias, né? Que eu chamo e falo que é muito burocrata fazendo besteira por aí. Então, hoje você como produtor rural, eu falando como produtor rural, que tem um pouquinho de discernimento, né, sei mexer no computador, é muito difícil. Você tem que fazer nota fiscal eletrônica, você tem que fazer GTA, isso só de tramitação do gado, né? Mas você tem que fazer CAR, você tem que fazer ADA, você tem que fazer ITR, você tem que pagar o INCRA e um monte de... O produtor não dá mais conta de ser produtor. Ou seja, é muita burocracia, né? Nós tínhamos que ter um mínimo de discernimento dos nossos governantes em várias instâncias, seja elas municipais, estaduais e federais, que o negócio tem que ser facilitado, ou seja, senão os pequenos vão desaparecer. O pequeno não dá conta de ele ser produtor rural, ele cuidar dos animais, fazer uma cerca, às vezes por falta de mão de obra, botar a mão lá na arame farpada e ir para um computador e fazer 1 milhão de documentos que são complexos, os sistemas são extremamente intragáveis, né? Os sistemas que a gente tem que mexer são muito ruins, não são nem um pouco amigáveis, digamos assim, e a gente está em 2022. Né? Então, na época dos aplicativos, do celular, não sei o que, e as coisas parece que estão em 1980. Quando eu comecei a mexer em computador no século passado, não que foi no 80, porque eu nasci naquela época, né? Mas, assim, os sistemas eles são muito pouco amigáveis, né? E isso é um fator muito restritivo, o produtor desanima. Pô, ele não tem mão de obra, ele tem que fazer o serviço meio que braçal, e daí ele não tem tempo para fazer todas essas burocracias, e não tem quem faça, e olha, são 2 fatores, assim, bem complicados, a questão de mão de obra, essa questão burocrática, tá bem complicado. Uhum. Essa até é uma oportunidade para a nova geração que já nasceu com a tecnologia aí, vamos dizer, com o celular na palma da mão, e muitas vezes ele vai se diferenciar botando a mão na massa, né. Então, esse cara que hoje está numa faculdade, que teve acesso à informação, teve acesso a um podcast, e que chega lá na propriedade dele, já aplica e já pensa numa forma de fazer o gado produzir mais, de fazer, a questão burocrática ser cada vez mais automático. Acho que tem lugar para esse pessoal Tem também no muito campo, né, espaço Cuco? para isso, mas tem que ser esse cara que agora ele tá na frente do celular e se uma vaca começar a parir, ele tá ali a 2 segundos tá do lado da vaca, né? Porque também às vezes o pessoal acha que daí pode ir para propriedade rural, mas daí vai ter uma internetinha boa, bota um ar-condicionadozinho e é ali que acontece as coisas. E não, a produção rural ela acontece com o calo da mão do produtor.
né? Mas é claro que a gente tem que levar esse conhecimento e essas novas gerações têm muito potencial para ajudar nisso, mas não esquecer que o serviço também acontece lá fora, né? A gente não tem como automatizar tudo. Até porque nossas áreas, e pegando no exemplo de Santa Catarina, por melhores que elas sejam em algumas regiões, elas ainda têm relevo muito complicado, elas têm, às vezes, muita restrição de mecanização, coisa do tipo, então por mais que a gente quiser, a gente não consegue, né? Mas a gente tem potencial, a gente tem muita coisa favorável. Só que a gente falta essa viabilização assim de algumas coisas, de algumas facilidades assim, de alguns mecanismos, né? Mas o potencial que a gente tem é gigante. Tanto é que sempre que eu posso falar para um aluno meu, eu falo, volta para a terra, volta para casa, cara. Porque se vender tua propriedade, você nunca mais vai conseguir recomprar. O que custa 10 hoje, amanhã é 20. Depois de amanhã é 30. O bem mais escasso que existe do universo é a terra. E a terra está sendo cada vez mais cara. E está sendo os grandes investidores. Quem tem dinheiro na mão está comprando terra, comprando terra, comprando terra. E vai engolindo. E às vezes paga até o que não vale para conseguir aumentando suas áreas. Né? Então isso já é uma realidade no nosso estado. Né, e uma realidade até de Brasil. Né? Antigamente se falava, não, as terras lá pro norte era barato, sei o quê. Hoje tem terras lá extremamente mais caras que até daqui, porque as fazendas estão tentando ficar maiores, os grandes conglomerados, e daí você tem investimentos de capitais de investidores, de grandes empresários e coisa do tipo, que às vezes ele nunca viu um boi na vida, mas ele sabe que aquilo é um bom negócio, que terra é um bom negócio. Então a gente tem que cuidar muito para tentar não perder o que é nosso, tentar manter, porque às vezes quando você tenta voltar, como é o meu caso, quando eu tentei voltar a ser um produtor rural, por que eu sou produtor rural? Não porque aquilo me dá lucro, quem sabe um dia vai me dar lucro, mas eu aprendo muito trabalhando naquilo para poder ensinar. Então a melhor escola que eu tenho é dentro de casa. Mas lá eu posso errar, acertar e vir aqui falar às vezes o que dá certo, o que dá errado, né? Obviamente buscando um objetivo que demora muitos anos, né? Eu assumi a propriedade há cerca de 6, 7 anos atrás e a propriedade estava zerada, né? Meus pais tiveram alguns problemas de saúde e tal. Quando eu cheguei, quando eu me deparei, tinha sido tudo vendido, tinha sido tudo arrendado e eu tive que partir literalmente do zero, sem uma cabeça de cada em cima, sem uma cerca em pé. Então é um desafio muito grande. Hoje o investimento você tem que fazer para o negócio dar certo. Mas dá. Só que tem que ter paciência e tem que ter muito planejamento, né? E o planejamento é sol a sol e no lombo, né? Meus finais de semana é fazendo isso dar certo, né? E às vezes você é julgado, assim, e você tem algumas pessoas que chegam lá dizendo, mas isso não vale a pena, não sei o quê. Depende, né? Se não valer a pena, daqui a pouco tem gente que não vai comer mais, né? Então, vamos pensar pelo outro lado. Com certeza. Que mensagem boa essa tua aí, Cuco, para falar para as novas gerações, principalmente, dessa questão nobre que é produzir alimentos, né? Agora, caminhando para umas perguntas mais rápidas aqui que eu faço em todo final de episódio. A primeira delas é: qual que é o livro que você mais recomenda, ou que você mais dá de presente para as outras Cara, pessoas? essa é uma pergunta difícil, assim, para um aspecto, mas fácil para eu responder pelo meu lado professor da coisa, né? Eu, como professor, eu tive a oportunidade uma vez de receber um livro, indiretamente eu recebi esse livro, mas que foi muito bom e eu sempre divulgo, inclusive por seu irmão, que fez mestrado aqui conosco e foi meu aluno na disciplina de seminários, que é o livro What the Best College Teachers Do, ou seja, o que os melhores professores universitários fazem. Como eu sou um professor universitário, e nós, nas áreas agrárias, a gente não é formado para ser professor, a gente não aprende a dar aula. E aí, de repente, do nada, você é exposto a um público carente de informações, às vezes você não sabe transmitir a mensagem. Como passei por alguns cargos administrativos na universidade, onde eu fui coordenador de curso por mais de uma vez, enfim, eu recebia demandas e falava, como é que eu vou resolver isso, né? Eu via professores tendo muito trabalho para dar aula, os alunos criticando e tal. E aí eu comecei a estudar um pouquinho dessa área de ensino para o público superior, né? E esse livro, com certeza absoluta, ele mostra o que os melhores professores, é um livro americano, né? Mas o que os melhores professores das universidades de lá, não só das áreas agrárias, né, em geral, o que eles faziam diferente para ser bons professores. Então, eu sei que estou indicando aqui um negócio meio fora da pecuária, mas para quem gosta de ensino, com certeza isso te dá uns excelentes rumos, né? Você vê que tem muitos daqueles professores que eram considerados bons, eles faziam algumas coisas semelhantes, e esse livro contempla isso. O que era semelhante entre esses melhores professores. Eu gosto muito desse livro. É o que eu mais penso, assim, quando eu falo de um bom livro. Esse livro, para mim, foi um marco na minha vida como docente, digamos assim. Ótimo. O Daniel até me mostrou esse livro quando ele pegou emprestado aqui. E acredito que é muito bom. Fica aí a dica para o pessoal. Vou ler também. A última pergunta, aqui deu para perceber muito bem que você é um professor diferenciado, vou dizer assim, fora da curva, porque você vive a pecuária, você não está lá só transmitindo aquilo que você leu num livro. Mas olhando pelo lado pro aluno agora, o que você acha que difere um aluno normal de um aluno de sucesso? Cara,
posso falar a palavra bem bruta do jeito que eu gosto de falar, é a preguiça, cara. Se o cara não tiver preguiça, ele já tem tudo na mão, porque hoje você pode ser inclusive autodidata para um monte de coisa, né? Hoje a quantidade, a qualidade da informação, desde que bem buscada e organizada mentalmente, e você tirando a preguiça do couro, você pode ser autodidata. Então você tem, às vezes como eu rodo muito por aí, eu chego a algumas propriedades, eu vejo produtores com uma qualidade de informação absurda. Por quê? Porque eles estão buscando a informação no lugar certo, estão participando até de um evento, estão vendo um podcast como esse, ou estão vendo algum vídeo no YouTube de uma fonte confiável, que dá de 10 a 0 num cara que fica 1, 2, 3, 5, às vezes 10 anos na universidade, né? Então, assim, tem que ter vontade, tem que estudar. O que eu me assusto um pouquinho, e isso é uma realidade que vem acontecendo nos últimos anos, nesse contexto de mídias sociais, eu sempre fui meio avesso a esse negócio, nunca tive quase mídia social e tal, particular minha, embora a gente use uma, às vezes, do grupo para divulgar algumas coisas, é a rapidez que se quer transmitir informação. Hoje eu vejo, eu brinco às vezes, que parece que você tem que fazer tudo em 30 segundos. Só que o conhecimento não acontece em 30 segundos. Às vezes tem uma mensagem de 30 segundos, né? Mas por trás daquela mensagem tem um conhecimento de algumas horas, de algumas leituras, de algum semestre de informação. Então a gente tem que cuidar que o conhecimento não pode ser assim. Eu vejo crianças, às vezes, pegam o celular e nem acaba. Eu começo a ver um vídeo, já desinteressa e o dedinho já vai para o lado, já vai para o outro, vai para o outro. É um consumismo de uma velocidade de informações gigantesca, porque a gente tem né, uma quantidade de informações hoje gigantesca, mas a gente tem que focar. Ou seja, eu quero ser bom numa coisa, eu tenho que estudar aquilo, cara, eu tenho que ler aquilo, eu tenho que saber quem é bom naquilo. Talvez uma das coisas assim que, recapitulando um pouquinho da minha história para chegar aqui hoje, eu, quando era moleque, eu lia, na época era mais as revistas, né, a gente tinha pouca coisa online, embora o Beef Point, né, o Miguel e seus sócios revolucionaram a pecuária numa época muito interessante, fazendo aquele site que foi muito bom e ainda é muito bom. Então era o começo, mas a gente tinha muitas revistas ali consolidadas, né, e eu sempre vendo, pô, quem estava dando matéria lá, quem estava sendo entrevistado e tal. E eu cheguei no meu orientador de pós-graduação, ou seja, para qualquer área que você vai trabalhar, você tem que saber quem são as pessoas boas. Onde é que estão esses caras? O que eles estão fazendo? E aí, você ser bom, você tem que andar com os bons, né? Porque senão você não vai a lugar nenhum. Então, às vezes, a gente tem que sair um pouquinho da nossa ilha, né? Sair da barra da saia da mãe, ir para longe, ganhar conhecimento, como vocês fizeram aí, vai lá para os Estados Unidos, dá com os burros na água, aprende uma coisa, mas às vezes em pouco tempo vale por muitos anos, né? Então a gente tem que tirar a preguiça aí. Eu vejo o principal aspecto, assim, quem tem vontade hoje em dia tem tudo na mão. A qualidade, a quantidade e a facilidade das informações é gigantesca, né? O que a gente está falando hoje pode chegar para o mundo inteiro, né? Tomara que a gente não tenha mentido muito aqui, mas pode chegar para todo mundo. Então, se o cara conseguir filtrar um pouquinho disso, levar um pouquinho desse conhecimento, tá ali, tá à disposição, né? Antes, talvez a oportunidade de a gente ter uma conversa como essa era muito mais restrita, né? E se não se tinha. Veja como é que era a ciência antigamente, né? Um pesquisador estava às vezes num lado do planeta, ou estava no outro, tinha que mandar uma carta que demorava meses para chegar para os caras trocar uma carta. Cara, imagina isso. Hoje, em meio segundo, você já trocou informação, já fez uma live, uma conversa, Então, é isso. É só ter vontade. Se tiver vontade, a pessoa tem tudo na vida. Ótimo. Tomara que essa informação aqui chegue a mais pessoas, porque é o objetivo do podcast, viu? É transmitir conhecimento, dar mais crédito à ciência aqui no Brasil e comunicar para fora do agro também. Cuco aqui, agradecendo o teu espaço, agradecendo o espaço aqui, o tempo que você teve, obrigado por estar aqui. Eu sei que você falou que não usa muito as redes sociais, mas eu sei que você está à frente aí de um grupo de pesquisa em genética, e vocês têm um perfil no Instagram, onde é que o pessoal pode achar, pode se comunicar, pode ler o que você publica, o que você produz aí Então de a gente ciência? usa um pouquinho ali, e as mídias sociais elas são muito voláteis, né? Uma hora é uma, outra hora é outra, a gente nunca sabe qual que vai ser a próxima, né? Mas atualmente a gente usa o Instagram para divulgar algumas coisas, principalmente nessa questão de mercado da pecuária catarinense, que é algo que a gente já estuda há 7 anos, então rotineiramente a gente publica algumas coisas lá. A gente começou em 2015 e a gente usa o GMG, né? Grupo de Melhoramento Genético, GMG, underline, né? O risquinho embaixo, o desk. Universidade do Estado de Santa Catarina, então lá no GMG underline UDESC a gente divulga algumas coisas aí que a gente tem feito, né, e vez ou outra a gente está em algum evento aí, divulgando nossos trabalhos, falando um pouquinho mais direto pro pessoal e sempre aberto aí também, se você quiser depois colocar nossos contatos aí, a gente sempre está, na medida do possível aí, ajudando os produtores e levando conhecimento. A gente tem projetos de extensão aí que tem um nível estadual, então a gente dá palestra, curso, treinamento. É só nos procurar que a gente agenda uma data e tenta levar um pouquinho de informação para o campo aí. Extremamente acessível aí. Pessoal, esse foi o Diego Cuco falando sobre a pecuária catarinense. Não deixem de nos acompanhar no YouTube, Spotify, Instagram, para receber mais conteúdos como esse em primeira mão. Um abraço e obrigado a todos pela sintonia.